A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjos, sou professora de Escola Bíblica Dominical. E estamos chegando ao final do nosso segundo trimestre das lições bíblicas da editora CPAD, da classe dos adultos, que tem um tema: os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo. O pastor Osiel Gomes foi o comentarista desse trimestre. Ele é escritor, conferencista e líder da Assembleia de Deus em Tirirical, São Luís do Maranhão. A lição hoje, a nossa última lição, a lição 13, a verdadeira identidade do cristão. O textuário diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 7, versículo 21. A verdade prática nos diz assim: no reino de Deus, não basta ouvir para se identificar com o Salvador, é preciso praticar o que se aprendeu. A leitura bíblica em classe se encontra em Mateus, capítulo 7, do versículo 21 ao 27. Pegue papel e caneta e anote as referências que aparecerão aqui no vídeo. Já quero agradecer a vocês que vieram caminhando comigo nesse canal nesses últimos meses, agradecendo a todos que se inscreveram, que deram um voto de confiança a nosso trabalho aqui. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar pelo menos com mais uma pessoa, que você estará ajudando esse canal a levar um ensino da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Tópico primeiro, a condenação dos falsos seguidores de Jesus. Subtópico 1, uma fé só de palavras. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas aquele que fizer a vontade de meu Pai que está no céu. Você pode ao menos começar a contemplar o horror que essas pessoas sofrerão quando ouvirem essas palavras. Ter vivido sua vida pensando que você estava realmente servindo ao Senhor, fazendo muitas coisas em seu nome, e então descobrir que ele te rejeita como nunca conhecendo você, te manda embora para o julgamento eterno. Em outras palavras, haverá aqueles que acreditam que estão salvos, que chamam Jesus de seu Senhor, mas porque não obedeceram aos seus mandamentos, serão enviados para a punição eterna. Eles serão orientados a se afastar dele, que ele nunca os conheceu. O pecado é enganoso em si, mas a autojustiça é o mais enganador de todos os pecados, porque ele dá a ilusão de que você está fazendo o que é certo e é verdadeiro e bom diante de Deus, mas o tempo todo você é uma abominação para ele. Há mais para entrar no reino dos céus do que apenas o que é professado pelos lábios. Tem que haver uma direção de vida. Alguns podem se opor que isso soe como uma salvação baseada em obras. Não é. Eles dizem a Jesus, Senhor, Senhor. A palavra Senhor poderia ser usada como um simples termo de respeito, mas o duplo uso dele sugere muito mais, como também indicado por sua alegação de ter profetizado, expulsado demônio, realizado milagres em nome de Jesus. Tudo isso demonstra que eles reconheceram Jesus como Senhor no sentido do título, substituto comum e que os judeus para Jeová. O nome de Deus era considerado santo demais para os lábios humanos pronunciarem. Então, a prática era que quando encontrasse seu nome, eles diriam a palavra Senhor em vez do nome de Deus, Jeová. Essas pessoas entenderam e reconheceram Jesus, que Jesus é Deus. São pessoas que teriam feito uma confissão de fé em Cristo. Eles tinham uma boa teologia, mesmo reconhecendo Jesus como o Senhor Deus, mas Jesus diz que nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Alguns vão, mas não todos. Subtópico 2, os milagres não transformam o caráter. Vamos tirar o panorama do que está acontecendo. Jesus disse que muitos me dirão nesse dia. Que dia? O dia do julgamento.
A frase aquele dia é uma referência frequentemente usada à era do julgamento divino, conhecida em toda a Escritura como o dia do Senhor. Em outro uso da frase de Mateus, em Mateus 24, versículo 36, é a conexão com sua segunda vinda prometida que trará julgamento. A imagem é que essas pessoas estão diante do Senhor e dando um relato de si mesma para Ele. Todos eles são baseados em ter fé na própria fé ou no que você fez ou não fez em Cristo. Isso é parte da falsidade da autojustiça. Alguns podem pensar que estão salvos porque conhecem muita teologia, ou porque fazem muitas coisas para a igreja, ou porque conhecem a Bíblia muito bem, ou por causa de mil e outras coisas. Mas a menos que sua salvação seja baseada na graciosa regeneração de Deus para você, ou seja, fazendo você que está morto em transgressões e pecado, vivo novamente através do poder do Espírito Santo, por seu dom de fé no Senhor Jesus Cristo e sua expiação, então você não está salvo. Subtópico 3, fazendo a vontade do Pai. Jesus diz a eles em Mateus 7,23, eu nunca te conheci. Eles não conheciam Jesus e Jesus não os conhecia. Jesus sabia sobre eles e eles sabiam sobre Jesus, mas não havia intimidade de relação que a palavra para saber aqui indica. Não importa o quanto conhecimento de você tem sobre Deus, se você não é adotado em seu reino como um dos seus filhos, então você não vai entrar, porque o céu não é o seu lar. Jesus precisa nos conhecer. Normalmente ouvimos que precisamos conhecer Jesus, mas à medida que avançamos para o versículo 23, vemos algo diferente aqui. Depois que as pessoas afirmam ter feito obras poderosas em seu nome, Jesus diz que ele vai declarar a eles, eu nunca te conheci. Imagine que alguém aparece na sua porta pedindo para entrar. Ele sabe seu nome, seus gostos, seus desgostos, as coisas fofas que seus filhos fizeram recentemente, onde você saiu de férias no ano passado e muito mais. Mas você nem o conhece. Você deixaria ele entrar? Claro que não. Com o Facebook, as pessoas podem saber muito sobre nós, sem qualquer relação real conosco, pois nós postamos tudo do nosso dia a dia ali. Da mesma forma, nosso conhecimento de coisas sobre Jesus não forma base para a entrada no céu. Depende do seu conhecimento sobre nós em um relacionamento. Aqueles que amam Jesus obedecem a Ele. Foi o que ele disse em João 14:21. Aquele que tem meus mandamentos e os obedece, é ele que me ama. No versículo 23:24, Jesus acrescenta, se alguém me ama, ele manterá a minha palavra. Aquele que não me ama, não guarda minhas palavras. Jesus diz a essas pessoas que foram aqueles que praticaram a iniquidade e a ilegalidade. Lembre-se que o contexto aqui ainda é a autojustiça. Não foram pessoas que quebraram flagrantemente o código moral social. Eles seriam considerados bons cidadãos e bons membros da igreja. Mas Jesus diz que eles praticavam a ilegalidade. A palavra aqui é literalmente sem lei, referindo-se à lei de Deus, pois eles tinham seu próprio código de conduta. É por isso que a autojustiça é tão perigosa. Você acredita que está fazendo o que Deus quer, mas seus mandamentos foram distorcidos. Isso é que temos visto durante todo o Sermão da Montanha. Os falsos seguidores de Cristo serão condenados. Em quem estamos alicerçados? Subtópico 1, o alicerce começa pelo ouvir. Parece que hoje em dia todos queremos conversar e ser ouvidos, mas não somos os melhores ouvintes. A verdadeira escuta é prestar atenção, é ouvir com atenção
pensativa. Sinônimos de ouvir são sintonizar, concentrar e ser todos ouvidos. Se queremos ouvir Deus, precisamos dar a Ele a nossa atenção total e pensativa. Quantos que já perderam a reverência durante a ministração da palavra na igreja? Aqueles que caminham e saem na hora para beber água, parece que a palavra está muito salgada. Um verdadeiro discípulo de Cristo é aquele que se comprometeu a aprender e seguir Jesus Cristo. Para ser um verdadeiro seguidor de Cristo, deve haver um compromisso de aprender o que ele disse. Há também, no entanto, um compromisso de fazer o que ele disse, se tudo que você faz é ler e estudar o que Jesus disse, mas você nunca colocou em prática, então você não é realmente um discípulo. Mas quando fechamos nossos estudos do Sermão da Montanha, sejamos honestos conosco mesmo. Sinceramente, muitos de nós não abrimos as páginas das nossas Bíblias há semanas, meses, mas proclamamos confiantemente a nossa fé em Jesus e nos identificamos como cristãos. Considere as implicações, porém, de quão saudável realmente somos, e esse é o nosso estilo de vida. Por exemplo, nossos corpos humanos podem sobreviver mais de 3 semanas sem comida e 1 semana sem água. No entanto, se nossos corpos são emblemáticos de nossa saúde espiritual, realmente achamos que podemos sobreviver a qualquer período de tempo sem a nutrição adequada? Subtópico 2, a importância do bom alicerce. Jesus falou sobre 2 construtores aqui. Você vai notar que não era uma questão de se a chuva viria, era uma questão de quando ela viria. A casa que estamos construindo é uma metáfora para nossas vidas inteiras. Representa nossa fé, nossa vocação ou trabalho, nosso relacionamento, nossa saúde, etc. Note que toda casa deve descansar em uma base sólida, não apenas algumas partes. A chuva veio, as águas subiram, os ventos sopraram e eles bateram contra a casa. A realidade é que todos nós enfrentamos tempestades na vida. A chuva, as águas e o vento entrarão em sua vida e na minha vida. Conheço muitas pessoas que poderiam dar um testemunho disso, de sua própria vida. A questão é se sua fundação permanecerá ou não. Não ficar firme ou ser engolido. Todos os dias você e eu estamos colocando tijolos na estrutura das nossas vidas. O que estamos vivendo hoje é o resultado do que estamos construindo ontem. Todos os dias no trabalho, todo fim de semana, cada interação faz parte da estrutura que você está construindo, chamadas sua vida. O que está subjugando e moldando tudo que você está construindo? O que? Sua carreira é construída sobre seu desejo de conhecer, seguir, glorificar Jesus, ou é construída sobre o seu desejo de conseguir o que você quer? Aqueles que construíram tudo em Jesus podem perder tudo, mas ainda possuem tudo. E aqueles que se baseiam no desejo de conseguir o que querem, podem perder tudo e eles simplesmente perderão tudo. Subtópico 3. A relevância do praticar. Jesus menciona 3 ameaças às nossas casas: chuva, inundações e ventos. Como essas coisas podem parecer em nossas vidas cotidianas? As chuvas podem variar muito, pode ser uma garoa nebulosa que suga a alegria do nosso dia. Eles podem ser leves, podemos precisar de um guarda-chuva, mas ainda podemos fazer nossos negócios. Ou podem estar fora e há chuvas que nem podemos ver, completas, com terríveis trovões e relâmpagos. Juntos, esses são os problemas cotidianos da vida. Alguns problemas são pequenos, persistentes e irritantes. Alguns são mais problemáticos e algumas tempestades são rápidas, inesperadas e avassaladoras.
Jesus nos diz que ouvir e fazer suas palavras nos capacitará a resistir a essas forças. Ele promete que nossa casa não cairá. Não só nossas casas não cairão, não serão destruídas, como nem serão abaladas. Essa é uma base firme. Devemos estar alicerçados sobre a rocha que é Jesus Cristo. Tópico 3, Jesus, a nossa verdadeira identidade. Subtópico 1, Jesus, nosso maior pregador. Paulo, em Efésios 5, ordena a seus seguidores que façam algo que, conhecendo as perfeições de Deus, parece completamente fora do seu alcance. Ele nos ordena a imitar Deus. Imitar, do grego, mimetai, a definição é seguir ou se esforçar para seguir como um modelo ou exemplo, para imitar, personificar. Todo mundo está imitando alguém no mundo, na moda, uma atriz, um TikTok. Toda a sociedade moderna está imitando alguém, mas a maior influência na história do planeta Terra e a mais original é o nosso Senhor Jesus Cristo. Se você quer copiar alguém, a melhor escolha é Jesus. Quando o Senhor Jesus exibiu o caráter de Deus, sua vida atingiu as pessoas como sendo a coisa mais singular que já tinha visto. Estamos imitando Jesus? Na maioria das vezes, as crianças são como os seus pais. É por isso que há muitas citações como o fruto não cai longe da árvore, ou como tal pai, tal filho. A disposição genética do pai como calmo, tranquilo, debochado, intenso, amoroso, focado, curioso e etc. É geralmente reproduzida em seus descendentes. Não só as crianças normalmente se parecem com seus pais, mas geralmente agem como eles. Se amamos Deus, o amor nos obrigará a imitá-lo. Se o amor não está em nós, então nenhuma outra força nos induzirá a ser como ele. Observa-se rotineiramente que as pessoas casadas, mesmo que comecem com grande diferença, gradualmente se tornam muito parecidas. Eu sei bem disso. A semelhança é o produto natural do amor. Por isso, se realmente amamos Deus, cresceremos cada vez mais como Ele. Subtópico 2. A autoridade do ensino de Cristo. A autoridade de Jesus Cristo tem sido objeto de ataques durante todos os tempos. No jardim do Éden, a serpente veio a Eva e disse: Deus realmente disse? O diabo procurou criar outra autoridade ao lado do Senhor, a dele. Desde o início da criação até agora, o diabo atacou a autoridade de Jesus Cristo. Crucialmente, notamos que as últimas palavras na Bíblia, em Apocalipse 22, do versículo 18 ao 20, nos alertam de pessoas que acrescentam ou tiram da palavra profética de Deus. Eles serão julgados. Seus esforços equivalem ao reconhecimento de autoridades alternativas. Isto é o que o diabo fez. Isto é o que as pessoas fazem hoje. Cristo cumpriu a justiça da lei que o qualificou para pagar o preço por nossos pecados na cruz. Sua morte, sua ressurreição conquistaram o pecado e Satanás. Sua morte e a ressurreição quebraram o poder do pecado e da morte para sempre na vida de todos os que acreditaram e acreditam em seu nome. E como resultado, Deus deu a ele toda a autoridade no céu e na terra. Toda a autoridade foi dada a Jesus Cristo. Ele se humilhou até a morte. Ele foi ressuscitado dos mortos e governa com toda a autoridade. Essa concessão de autoridade é a recompensa legítima para Jesus. Reconhecer a sua autoridade, a autoridade de Jesus, por causa de sua morte sacrificial e gloriosa ressurreição, Deus atribuiu
toda a autoridade ao Senhor Jesus Cristo, que se tornaria o chefe federal de uma nova criação da humanidade, uma nova criação em Cristo. Sigam e mais ninguém. Isto é o que devemos fazer. Toda a glória a Jesus. Subtópico 3. Jesus como nossa identidade. A Bíblia diz que todos os homens e mulheres são criados à imagem de Deus. A humanidade foi criada para refletir alguns dos atributos de Deus. Você pode procurar sua identidade em qualquer lugar, mas os seguidores de Jesus são chamados para encontrar sua identidade nele. A Bíblia nos diz que nossa identidade em Cristo é parte de aceitar seu dom da vida eterna através da fé. Jesus deu sua vida na terra e ressuscitou do túmulo para conquistar a morte e santificar aqueles que acreditam nele. Quando nos tornamos seguidores e crentes em Jesus, perdemos nossa identidade deste mundo e abraçamos nossa identidade em Cristo. Nossa identidade em Cristo é ser um membro do seu corpo, a igreja. E em Cristo você é amado, você foi criado com um propósito. Você não é apenas uma cópia de carbono conveniente de outra pessoa. Você foi criado de uma forma única e com intenção. Deus projetou amorosamente cada detalhe de sua pessoa. Devemos procurar glorificar Cristo nos dons e talentos que Ele escolheu para nós e não nos perder na busca por ser algo de Deus que nunca nos criou. Não perca a bênção de servir a Cristo onde você está, com o que Ele escolheu para você. Jesus é a nossa verdadeira identidade. Para concluir, Jesus deixou claro que seus seguidores deveriam viver de uma maneira visivelmente diferente das outras pessoas, porque seus seguidores deveriam manter um padrão de conduta muito mais elevado, o padrão de amor e altruísmo. É interessante que muitos dos ensinamentos de Jesus sejam mandamentos que seus seguidores façam melhor do que o que a sociedade permite ou espera. O reino de Deus representa Deus habitando com o povo de Deus, a comunhão com Deus através da oração, comportamento motivado pelo desejo de agradar a Deus só. Devemos trazer mudanças em todo o ser de uma pessoa e ser evidente nas relações com os outros. O padrão para o reino de Deus é a justiça, tanto em comportamentos externos quanto no coração interior. E chegamos ao final desse trimestre. Quero agradecer a vocês que oraram por mim, pela minha filha, que me acompanharam nesses últimos meses, nessa jornada. Não foi fácil chegarmos ao final desse trimestre, mas o Senhor nos deu muita força e muita graça para suportar todos os ventos e chuvas e tempestades que sobrevieram sobre nossas vidas, sobre a nossa casa. Mas estamos firmes, acreditando na promessa do Senhor, na vitória que vem dele, a salvação eterna. Eu creio que Deus fará muito mais em nossas vidas e que no próximo trimestre possamos estar aqui, adorando ao Senhor, aprendendo muito mais, eu e você, a cada dia, crescendo na graça e no conhecimento. Não esqueça, irmão, é muito importante você deixar o seu like, o seu joinha aí embaixo, seu comentário, dizer da onde você está, que estado, que cidade você está assistindo esse vídeo, que isso nos alegra o nosso coração. Querendo o Senhor, se Ele não voltar, olha só, hein? Estarei de volta aqui a mais um vídeo do EBD, ao próximo trimestre. A paz do Senhor a todos.